Oi, gente. Hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial, né, do meu tempo, do tempo da velha guarda, né? Começou na década de 70, no começo da década de 70 também. A gente fez bastante trabalhos bons e também tem uma coisa, eu e ele, bem similar, que ele gosta de equipamentos e eu também adoro equipamentos, né? Estamos aqui com o Risse. E aí, Tony, Tudo tudo bem, beleza? Risse? Tudo Prazer bom. receber você aqui no O canal. prazer é meu, uma honra. Tá? Adoro você. Também, a gente é parceiro, né, há muitos anos, né, isso. Claro. Tá. Você começou em 72? 72 foi quando eu vim para São Paulo. Eu sou de Birigui. Ah, E aí eu vim para São Paulo para estudar cinema, não concluí o curso. Eu tinha muita teoria, eu também não era muito bom nisso, né? Daí eu consegui trabalhar no Mazzaropi, daí não parei mais. você começou no Mazzaropi, né? Fiz um longa lá com o recordista. Você lembra do Mazzaropi? Claro. Trabalhou lá, né? Não cheguei a trabalhar não, porque na Ah, época do Mazzaropi, quando eu cheguei em 74, eu fui para Boca, né? Fui começar lá no Zé Bugica, no Zé do Caixão, mas eu nem pô, fiquei lá, só fiz ah, uma fichinha para fazer figuração, né? entendi. E depois eu fui fazer uma primeira participação num programa de TV do Silvio Santos, né, como Ah, figurante, é uma loucura isso. E depois, passou um tempo, eu fiz cursinho de cinema, querendo ser ator. Ainda bem ah, que eu não fui, né? Que os caras, coitados das pessoas hoje, né? E aí eu fui partir para as Boca, né? Conheci uma pessoa lá da Boca, lá da Rua do Triunfo. Aí eu comecei grande em Boca. 74, já estava fazendo alguma coisinha, né? Eu saquei na Boca em 77, por aí. Então você começou antes de mim ainda, né? Lá nas Tá, mas eu Bocas. lembro bastante de você junto com o Zé Manir. Isso, Zé Mania. E os primeiros equipamentos que vocês fizeram juntos e tal. Ele fazia grua, né, também. E Fazia. depois eu me lembro que assim, os primeiros equipamentos que eu me lembro fabricados no Brasil por uma pessoa com a tua formação foi o teu, né? A, inclusive o apelido era Era Gorbitec. Gorbitec. Era registrado e tudo, né? Era uma ideia que eu tinha, mas assim, eu sempre agi com muito romantismo nas coisas, sabe? Eu nunca pensei que tinha que ganhar dinheiro, eu nunca fui empresário. Você também não, né? Eu Não, conheço o seu também não. passado. Eu sou bem maluco. É, romantismo, né? Aham, Aí se você tem muito romantismo, precisa ter, mas se você tem exagerado, você esquece que tem que ganhar dinheiro para sustentar uma empresa, né? E, claro. e desenvolver coisas. Eu tinha muitas ideias boas e não consegui Ah, fazer nem bem. Eram ideias, ah, protótipos, mas se vendeu bastante. E você também, né, isso? Você sim. depois, você foi de assistente de câmara, né? Depois, né? A gente se conheceu mesmo, foi na Fato. Não, foi assim, a Fato eu trabalhei também, É, mas na realidade quando o Odorico sai da Fato, ele monta a Croma, isso. eu era muito amigo do Cortez, do assistente de câmera, do Gente Leonardo Cortez, bastante. amicíssimo, saudoso, vou ter uma Uhum. saudade dele É, danada. muito bom profissional. E nessa época eu estava trabalhando na Movie Art lá com o Paulo Dantas, com o Isaías, com o Chico 2, Chico né? 2. E aí eu comecei a fabricar uns mini brutes e uns tripés, assim, mas É. a intenção era substituir algum equipamento da Telem e tal, que eu não gostava muito do equipamento da Telem, achava meio feio o desenho e tal. Uhum. E aí o Cortez viu eu fazendo isso e tal, falou, cara, a gente vai montar uma locadora, você não quer entrar com a gente? Daí entrou eu, o Dorico, ele e o seu Pedro, nós fundamos a local. Foi. Entendeu? Aí ficamos muito tempo. Daí, cara, foi uma epopeia, né? Enquanto o seu Pedro cuidou durante um tempo da locação dos equipamentos, eu e o Cortez ficamos mais na parte industrial e fizemos muita coisa. Cheguei a fazer HMI de 12, Eu foi uma lembro, né? loucura. E assim, eu sempre fui muito crítico em equipamentos, inclusive o que Ah, que eu fazia, né? Eu achava ah, que não estava bom, mas eu sou perfeccionista e eu não ah, conseguia achar que as minhas coisas estavam boas. ah, Sabia que era uma boa ideia, precisaria ah, de alguém ter coragem de investir naquilo lá. E foi a mesma coisa com você, né? ah, Por isso que eu sempre falava, ó, o cara que teve coragem de fazer uma HMI aqui, porque ah. era proibido importar, né? Não podia Era, a gente importar. vivia, era a época da ditadura, né? Você não podia. Você Tinha não aquela podia lei. importar, Não podia ter computador no não Brasil, cara. podia ter nada, você não tinha nada, você Ah, era proibido não, mesmo. E aí você foi um cara que teve coragem de fazer essas coisas. ah, Defeito tinha, claro que tinha, né? ah, Mas porque você usava o que você podia usar aqui, né? Foi um momento bem difícil, né, para vocês, né? Porque foi.
vender uma coisa dessa, para as pessoas acreditarem que você consiga fazer, é muito difícil você fazer esse convencimento para as pessoas, né? Porque o HMI é uma tecnologia de arco selado, né? A lâmpada não tem filamento, muito parecido com o xenon. Uhum. E aí o que tinha no Brasil que usava xenon era o próprio projetor de cinema. Então a gente usou Você lembra dos projetores Triunfo, que ficava Muito na rua conhecia do o Triunfo? dono lá, tudo era lá. Então, aí os primeiros testes, o primeiro desenho que a gente fez para fazer o HMI foi muito baseado na lâmpada xenon, entendeu? Mas foi, agora ali, muito teste, muita coisa, foi. Mas, Tony, tem um lado disso aí que também é coisa legal. A hora que você vê aceso, cara, você se sente realizado, entendeu? Então é muito bacana, assim. Eu não me arrependo, não. Tem muita coisa que eu fiz, era até muito ruim do ponto de vista de fabricação e tal, mas ainda assim era muito bom perto do que tinha. Mas como é que você ia fazer? Tinha que fazer. É. Agora eu comecei a fazer acessório, porque não tinha. Então eu falei, poxa, é preciso ter. Importar uma garra, uma cabeça de Não tinha, efeito, eu cara. achava um absurdo isso aí. É. Eu fiz a primeira cabeça de efeito aqui, né? Foi assim, ela tinha bastante defeitos nela, que eu achava, eu via os defeitos, mas não tinha como eu consertar. Porque, sabe, pegar uma máquina injetora, é $500 mil, é uma coisa absurda, é impossível você ter isso. Até hoje é impossível você ter no Brasil isso aí. Então, é assim, você vai gastar $500 mil numa máquina, numa ferramenta para fazer aquilo, e vai vender quantas? Entendeu? Então, esse é o mesmo problema seu, né? É. Eu vejo o seguinte, né? Eu diria que nós dois fomos pioneiros, os caras que continuaram fazendo isso se deram super bem, estão fazendo coisas de primeiríssima qualidade. Tem um deles que eu considero gênio, que é os dois irmãos para mim, né? Exatamente. O Pará e o Jamelão. Eu considero os dois gênios. É. E o Jamelão, cara, faz um produto dele de altíssima qualidade e tal, né? Substituiu muita coisa. Hoje, muito mais voltado para maquinária, mas teve uma época que era o truco sul do Jamelão, né? Era. Que a gente fazia uns truco-sul com set light, né? É. Que era nada mais, quem não conhece, Ah. uma folha de isopor dobrada Ah. e o set light embaixo rebatido no isopor. E na verdade, põe vegetal na frente, que desastre, né, bicho? Eu não pegava fogo. Depois que apareceu o Tercrom, a gente começou a usar mais o Tercrom. Mas era uma coisa assim, uma luz fantástica, né? Nossa, era difícil você conseguir uma luz difusa intensa, né? E ele conseguia com aquele Aí telefone. ele fez depois diferente, que aquele Truco-Sul todo mundo fazia, né? Eu fazia, todo mundo fazia. É. E quem colocou o nome de Truco-Sul foi o Raul Pedreira, o saudoso Raul Pedreira, né? Gostava de colocar apelido. Puta, Raul Pedreira, bem lembrado. Nossa, Colocava adorava. apelido em todo mundo, em tudo que ele via, né? Muito legal. Aí o Jamelão começou a fazer de madeira, que hoje Isso. é proibidíssimo, né? Você usar madeira em luz, né? E só em luz quente, né? Luz tungstênio, que pega fogo mesmo. E ele começou a usar pano pintado com tinta mesmo, né? Mas só que muito bem feitinho, né? Aquelas coisas do Jamelão. Acho que ele até chegou a usar a souvenir. Porque assim, a souvenir branca rende para burro. Rende. E ela usava até em refletor de lata. E evita de pegar fogo, né? Ajuda, ela não pega. Não pega fogo. Ela amarela, mas não pega fogo. Então, assim, foi uma revolução. Ele começou a fazer essas caixas aí todo mundo pegava dele, que todo mundo gosta do Jamelão, né? Aí todo mundo começou a pegar o material com ele, ia pegar... Qualquer filme tinha uma coisa do Jamelão. Aí ele até parou de trabalhar como gafe, que ele era um dos melhores, né? Muito bom, um cara super criativo, e começou a partir para esse lado, tá? Eu falo uma coisa assim, interessante do Jamelão, eu falo pro Adson isso aí. Adson, eu queria ter você na minha vida, bicho. Porque eu sou antes do Jamelão, né? E no ganhar dinheiro eu ganhei também, né? Eu não fiquei rico. Por quê? Porque eu tinha uma administração do Adson, é dura, sabe? Ele é assim, bem casca de ferida, mas é um cara super competente. E ele administrou bem isso aí. Depois dele, eles começaram a ganhar dinheiro e fazer mais coisas. E hoje está fazendo coisas com tecnologia já boa. Claro. Então, é assim... E a gente talvez faltou um Adson na nossa vida, né? Na sua também. Mas também, eu acho que pode ter faltado, mas também a gente era bem arrojado, né? A gente era meio Seria doido. difícil conviver com a gente também, não acho? Não, a gente não era fácil. Não era. Eu acho que todas as locadoras hoje em dia, as clássicas aí, Movie Center, a Elétrica, a Cinevídeo, a Quanta, etc., o pessoal de administração é muito competente.
E muito assim, eu tenho, por exemplo, o Paulo, que hoje é o dono da local, um cara extremamente competente do ponto de vista Nossa, eu administrativo. falei isso para ele outro dia. O Ernesto Catena também é um cara que eu admiro muito. Assim, É. eu sempre, toda vez que eu encontro o Ernesto, eu falo assim, eu conheço muita gente honesta, mas como você, não tem ninguém. Eu falo pra Na ele- minha opinião, é o cara mais honesto do mercado, cara. O cara Eu falo para ele, até o sensacional. nome dele É. diz tudo, né? Ernesto Honesto, é verdade. Eu gosto muito dele. Ele me deu muitos bons conselhos. Então, esses caras, eles estão, eu acho que foram competentes o suficiente para manter o mercado, sem esquecer, que eu acho que a gente não pode esquecer, da dona Edna, que fez, Nossa, que ela, levantou a infraestrutura do audiovisual no Brasil. ela Essa era mulher, mídia, ela é, era muito mídia. E essa mulher é. faz falta até hoje, né? Não, ela é puxada, Ó, o cara. que eu estou fazendo aqui, o intuito de fazer esse podcast é Ah. mais por orientação técnica para pessoas novas. Por Ah. isso que eu estou me empenhando. Hoje, se eu tivesse uma Edna na nossa vida, Ah. ela chegava aqui e patrocinava a gente, patrocinava mesmo. Claro, Sabe? Ela claro. fazia isso. Quando ela falava, esse projeto é bom, é para ajudar os jovens, Isso. ela pegava com muita força, sabe? É incrível. Está faltando uma pessoa assim, né? Também O que ela transformou a Quanta é um negócio assim. tem muita mudança no país também, né? E, porque assim, hoje os empresários, eu acho que todo mundo tem razão. Você não pode falar, o cara não sei. Não, presta atenção, olha o que aconteceu. Porque às vezes a pessoa, eles querem um outro modo de vida, é um cara que pensa como empresário. Porque, assim, se você pensar como empresário, você tem que ter muito cuidado, né? Como é que você vai investir, tá? Então, eu acho que, mas de qualquer maneira, ela faz muita falta, né? Sim. É isso. Eu gosto, a lembrança dela me deixa saudoso, mas ao mesmo tempo contente. Eu adorava ela. Também. Outra coisa, o Rice, quando começou a trabalhar junto, mais na Quanta na Croma, a gente trabalhou bastante lá, né, ainda. Sim, com o Dorico. Porque é o Dorico, né? 30 horas por dia, né, que a gente trabalhava. Não, fazíamos filme, nossa, o Dorico é um grande um gênio do cinema publicitário. Nossa, é ele, o Dodi, nossa. o menino aí, como é que chama, da 5.6, o Wellington. O Wellington Amaral, Julinho. Pois Essa turma, cara, nunca mais tem comercial parecido com ele. Desculpa quem está fazendo agora, mas os que a gente fez eram muito diferenciados. É que eu penso o seguinte, as pessoas criticam muito, mas ninguém senta lá e, né, põe a cara para bater, né? Esses caras punham, né? Eles faziam os trabalhos maravilhosos num tempo que era muito difícil, né? As películas eram super caras, as câmeras caríssimas, então era muito difícil fazer um filme. E tinha muitos roteiros bons, né, de filme, né? Tinha, Tony, mas o que eu vejo também, muita coisa dessa gente é o seguinte, você conviveu com todos eles, né? Era a grande paixão que esses caras tinham pelo cinema. Exatamente. Entendeu? Todos eles eram caras que viam muito, muito filme. Então, eu falo para todo mundo, você quer entrar nesse ramo, cara, assista cinema. Né? Mas assista principalmente os clássicos, os filmes, né, que têm aí uma pegada narrativa diferente, um roteiro diferente. E isso o cara conseguia trazer para a publicidade. Entendeu? Os movimentos que eram feitos de câmera, etc. Mesmo num filme de 30 segundos, você sentia que por trás ali tinha um cara que entendia do assunto, entendeu? Que era do ramo, né? E eles contavam a história em 15 segundos, né? Que é difícil, cara. É muito mais difícil que fazer um longa. Contar uma história. O Julinho era mestre disso aí, né? Mestre. Contava uma história assim, de 30 segundos que você olhava e você queria ficar vendo, entendeu? É uma coisa que é muito difícil. Hoje está muito talvez banalizado, mas por outro lado é outro tipo de mercado, muito mais rápido, né? Hoje o cara está com o Instagram na mão, olhando ali, está prestando atenção se está bom, se está ruim, que está vendo. É um mundo muito acelerado. Super acelerado, e vai ficar mais, né? Ainda bem que eu estou um pouco longe. Mas tem uma coisa, assim, eu nunca me afastei da tecnologia, sempre gostei muito. Sabe, eu não tenho uma formação acadêmica nenhuma, mas eu gosto muito de tecnologia, eu gosto de acompanhar. Você também, né? Pô, você fez os HMI, né? Não é fácil. Uma época totalmente analógica, né? Você não conseguia comprar nada pela internet, né? Não tinha internet. Não tinha. Como é que você ia lá e eu vou procurar um diodo? Entra lá. Tinha páginas amarelas. A amarela era difícil assim mesmo, né? Você tinha que pegar o carro e ir lá.
Não, nem Uber tinha, você tinha que pegar Não tinha, um imagina, táxi. imagina. E Não, toda a literatura que tinha a respeito das coisas era em inglês e tal. não, eu Você não tinha assim, nada que facilitado, né? eu para conseguir fazer alguma coisa, eu andava a pé pra cacete. Ah, sim. Eu andava assim, a Santa Efigênia inteira, rua por rua, loja por loja, ia para o Brás, ia para Flores de Abreu, toda aquela região, andando a pé, loja por loja, procurando alguma coisa. Uhum. Quando eu fiz aquele soft de pano, que eu andei atrás daquele pano, para arrumar um pano. Arrumei um, queimava, pegou o outro, queimava. Fui arrumar um lá em Campinas, um cara que fazia lá para os bombeiros, uma coisa assim, que Uhum. funcionou mais ou menos, mas pegava fogo. Era bem complicado. Nossa Não Senhora. sei se você lembra do Sputnik que eu fiz lá, aquelas coisas, era complicado. É. Com uma lâmpadazinha palito, né? Que explodia, que era um terror. Assim, os caras falam assim, mas tá com defeito, o cara tá errado. Mas presta atenção, a gente fez, né? É. Imagina o cara que fez o primeiro computador, com o tamanho dessa sala inteira aqui, entendeu? O Sim. cara estava errado. Não, imagina. Alguém tem que fazer, né? É. E normalmente os pioneiros Paga o preço. pagam o preço, né? É. Aí já tem pessoas que falam, pô, que tranqueira que esses caras faziam. Poxa, por favor, né? É. Você acha que, Vai lá e olha, né? Como é que era. você acha que um latão com água e sal para baixar e mandar o dimmer, para dimerizar as coisas, Cara, era tranqueira? é. Para nós não era tranqueira. Eu sempre falo que não era difícil as coisas, era fácil. A gente fazia, o momento nosso era tranquilo. A gente ia fazer, vamos fazer, tem 20 mini brutes aqui que precisamos de dimerizar. Tamborzão de água, Sim. sal, e punha lá e dimerizava. Estava errado? De jeito nenhum. E a gente estava fazendo besteira? Não, não estava. Tá? Ah. Porque alguém tem que fazer a primeira vez. Até que foi surgindo as ideias, não, pode fazer isso, uma parte eletrônica e tal, que deu certo, e hoje nós estamos na era LED, né? Ah. E eu sei que você passou por tudo isso aí, né? Sim. Tá? E você fez várias publicidades também, né, Rice? Bastante na época, né? Fiz bastante. Você parou quando você começou com a local mesmo, que montou a local, né? Aí você começou a parar, né? Mesmo com a local, não cheguei. Perdão, não cheguei. Desculpa. Não cheguei a parar totalmente. A gente continuava filmando lá na Croma, né? Então a gente não parou. Eu lembro até que uma época, não sei se você lembra, o Odorico quis fazer um longa do Cometa Halley, lembra dele? Eu fiz umas diárias. Então, a gente fez, por exemplo, com a Mitchell Price, quadro a quadro, nós fizemos uma explosão de uma nave encontrando a outra, assim. Ela vai, né, com um quadrinho de cada vez, pum, e bate. 15 dias filmando um quadro, outro quadro, e mexendo um pouquinho, um quadro, outro quadro, mexendo um pouquinho. Hoje é feito no computador. Então, a gente não parava, o Cortez não parou, eu não parei, daí veio o Buff, veio o Joãozinho, irmão do Buff, e os caras continuaram. Mas agora, depois, evidentemente, aí não dava nem tempo, né? Quando a coisa pegou no breu mesmo e tal. O que aconteceu? Para poder sustentar também a fábrica de equipamentos, a gente precisava vender. Então eu saí aí que nem caixeiro viajante, fui na Globo, Record, SBT, etc. E vendi bastante equipamento. Entendeu? E aí teve a época também que foi, não me lembro direito, acho que foi o Antônio Carlos Magalhães, era ministro das comunicações e tal, e eu acho que era o Sarney que queria mais um ano de mandato. Eu posso estar errado, tal, mas era uma coisa desse tipo. E o que os caras fizeram? O cara da comunicação cedeu para um monte de deputado a licença para o cara ter um canal de televisão na cidade dele. Então foi uma explosão de televisão daí, pelo Brasil inteiro, entendeu? Eu lembro que eu fui montar em Ituiutaba televisão, Uberaba, fui montar em Manaus, fui montar em São Luís do Maranhão, tal, umas emissoras novinhas, pequenininhas e tal, estúdio compacto, mas precisava de luz. Então a gente saiu vendendo isso aí e tal, que era o que sustentava a fábrica. E com isso você precisava parar de filmar, né? Não podia continuar filmando. Eu lembro que você também desenvolveu uma caixinha de borracha, né? Pois é, isso é uma ideia revolucionária para a época. Só que, é claro, aí como eu falei, falta investimento, não? Falta o teste, que você pode pegar um negócio e lançar no mercado. Mas todo mundo tem esse problema. Eu tive muito, não fazia teste nenhum, já lançava. E ela tinha um problema que, acho que era muito chumbo, né? Ela fechava entre os polos. As primeiras, as primeiras a gente Você vê só, mas é ousadia, né?
fazer isso. É uma ousadia fazer isso, né? Então, acho que aquilo ali foi uma falha do cara porque eu não produzia borracha, É né? claro. Eu entregava a ferramenta para um cara prensar e me entregar a borracha. E ele acabou usando borracha de pneu de carro, que ela veio moída com aquele arame que tem. Então, Isso. ela não isolava, ela conduzia. É. Depois de um certo tempo que ela estava aquecida, entendeu? Formava um carvão nela, Fazia um que arco. junto com aquele material que tinha ali, que era resto de lata, aço e tal, fazia uma condução danada. Pegava fogo, virava um vulcãozinho, assim. É até bonito no É, estúdio à noite. aí a gente cortou, tal, fui no cara, daí troquei de fornecedor, falei, cara, eu vou pôr fogo no estúdio aí, se você continuar fazendo isso. E parou. Mas é isso. Mas isso, a gente, pioneiro que a gente está falando, a gente toma muito prejuízo e o lucro depois não vem, né? É. Muito difícil. Outras pessoas copiam, o que é natural isso até, né? Sim, claro. Eu fiz a primeira plug de tipo, não era baquelite, era o Celeron. epox que eu fiz. Ah, Eu de fiz epox. né, que eu estava com a Gorbitec lá, junto com a Unitec, na Uhum. Sarracorá, eu fiz as primeiras. Poxa, mas não quebrava, podia jogar no chão, fazer o que quiser. Só que tinha defeitos de encaixe, sabe, mal feita, mas era aquilo que era para ser. E foi isso que aconteceu. Hoje é tudo assim, praticamente. Né? Sim. Já veio lá de fora, assim. Então a gente sofre muito com esse negócio, né? Porque a gente não tem investimento, você tem que fazer um negócio lá e já lançar no mercado para ter lucro, tá? Não tem um teste. É assim, não é só cinema, não, né? Todas as coisas são assim. No Brasil, o empresário hoje é bem complicado. Eu vejo, por um lado, o empresário, eu defendo bastante que eu fui um empresário, eu tinha uma empresa com 85 funcionários, eu não era praticamente o dono, mas eu fazia em parceria. Mas a gente tinha muitos problemas e os caras tratam a gente, o empresário, como bandido, como um cara que está, sabe? E não é bem assim, né? A gente sabe do outro lado, né? É uma luta, né? Tem falhas pra caramba, a gente tem muitos impostos, é uma loucura. Pra você manter uma empresa com investimento. Então, como pioneiro, você sabe disso, que você passou muito com essas coisas. Né? A gente ganhava dinheiro, na verdade, eu ganhava dinheiro filmando. Porque a minha diária era alta, eu sempre fui um cara que cobrei bem, você também, né? E, então você fazia muito freelance, ganhar mais dinheiro que na fábrica. Com certeza, podia você filmar. Né? A fábrica era complicado. Às vezes até você... É um pouco frustrante, assim, você lembrar, porque, por exemplo, teve uma época, eu não lembro exatamente que ano, mas precedeu o Collor. A inflação estava muito alta no Brasil, os caras tinham aquele negócio do overnight, lembra? Isso, nossa. E aí eu estava carregando equipamento lá na fábrica e tal, não sei o que. Chegou que um japonês que era muito amigo meu, que tinha uma picape, e ele trabalhava naquelas empresas, Copperfilm e tal, de transporte, né? E ele já estava com 4 Kombi. Né? Eu não tinha conseguido pagar meu carro ainda. E aí, conversando com ele, ele falou, você deve estar ganhando dinheiro. Eu falei, cara, não tô. Você que tá, né? E era isso, né? A gente, uma luta danada. Não estou tirando o mérito dele como empresário e tal, mas assim, quem estava na outra ponta, quem estava filmando, estava ganhando bem. Né? A gente não estava ali, né? Eu acho que nem a locadora ganhava tão bem assim também. Não ganhava. Eu sei que eu montei uma locadora, que foi a CCB Locadora, né? Foi lá Eu lembro. do Enzo Baroni. E foi assim, eu fiz a maior parte dos equipamentos, né? E assim, meus negócios nunca davam lucro, porque também não ligava para o lucro. Eu queria montar. E o Enzo era outro louco, assim, queria fazer. O Enzo era um sonhador também de fazer as coisas bem boas. Era uma pessoa incrível, o melhor produtor. Ele e o Paulo Dantas, para mim, os melhores do Brasil. Não tem ninguém igual. Os dois são... Só que o Enzo era mais descontrolado, a questão financeira, como eu também era. Então, os dois juntos eram a dupla perfeita. E aí o Enzo falava assim, vou trazer um material de fora. Ele pagava os impostos e trazia, bicho. Os tripés, os primeiros tripés que era da Matthews, que produziu no Brasil, que era a Amazon, que foi a Telem que produziu, né? Que era da Telem, na verdade. A Amazon era... Eu preciso fazer uma correçãozinha aí. Na realidade, esse tripé começou com o Aldana. Pois é, o Aldana foi lá no 5.6, lá do... Isso, com o Wellington.
e com o Lutz. Lembra do Lutz? Claro, muito. Então, eles montaram uma fábrica que era Pascoal que tomava conta. Isso. Forneciam para médicos americanos. E depois começaram aqui. Depois é que a Quanta comprou essa fábrica deles e passou a importar. Parou de fazer, eu acho que começou a importar. Eu lembro da história que o Aldo Imperatriz, ele foi para Los Angeles, viu o stripper lá. Isso. E falou que ia fazer, falou com os caras que fazia aqui. Isso. E a história foi essa. E depois entrou o Lutz na Nova Jogadas, eles fizeram a fábrica, era até no Jardim Piratininga, em Osasco. Né? Isso. Eu acompanhei todo o desenvolvimento, porque eu tinha os arcos voltaicos, eu levei lá uma vez a testar, né, para subir. E eu sei que depois entrou a Quanta. Mas a verdade, a primeira compra quem fez foi o Enzo que fez. Foi eu que fui lá para da Amazon, que não era Telem ainda. Mas já estava entrando, né? A Telem era muito forte, né? Na época. Telem era muito forte. E ainda estava o São Jacques, eu acho. Ainda era ele. Não, com certeza. Nessa época o Jacques estava à frente do negócio, antes do Frederico. Depois do Frederico que entrou. Mas, assim, era um tripé maravilhoso, muito bem feito, né? E foi... e vendeu bastante, né? Aí depois eles começaram a mandar para lá, né? Inverteram, começaram a exportar, né? Entendeu? Foi bem legal, mas também foi um pioneiro com dinheiro, né? Não é tão difícil fazer isso, né? Se você tem grana por trás, você faz. Não, você pede de altíssima qualidade. Porque eles fizeram bem feito, tá? E as ferramentas tudo já não era usinada, já era injetada, né? As ferramentas, acho que sim. Entendeu? Mas muito bom. Uma coisa, se você... longas, você fez quantas longas? Eu perdi a conta, fiz um monte, cara. Assim, fiz na boca bastante, né, na época. E você falou que... Até quero falar um negócio aqui. Você falou que começou com o Zé do Caixão. Isso. Então, eu fiz um filme só com o Zé do Caixão. Tinha uma admiração pelo Zé muito grande. Eu também. Por conta do... assim, pelo Zé, mas por todas as histórias que o Jaime Cortez, pai do Cortez, me contava. E o pai do Cortez foi o cara que introduziu história de terror no Brasil, história de quadrinho de terror. Ele desenhava, né? Ele desenhava as histórias, ele fazia os cartazes do Zé. Então, daí, aquilo criou, para mim, uma intimidade, digamos assim, com essa... Não só com o filme do Zé, mas também com a parte criativa, como era criado, como eram feitas as histórias e tal, não sei o quê. Você lembra do Jorge Attili também, que trabalhava lá? Tal? Não trabalhei com ele, não, mas conheço. Então, a gente fez um contato ali muito grande. E agora, eu já não estou mais fazendo equipamento, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz um roteiro que a gente vai produzir, que chama A Volta do Zé do Caixão. Puxa, que legal. Mas é a volta do personagem, não é o Mujica, é a volta do personagem. Que até o Crônio, que é o filho do Zé, me autorizou para fazer. A gente eu estou junto com o Marco Aldrá, da Maristela, levantando recursos para fazer essa produção. Vai ser bem legal. Eu tenho acompanhado você algumas coisas lá do interior, você fazendo sobre música, né? Zé Vieira, que chama? Então, lá no interior agora eu fiz um filme, um documentário de 40 minutos sobre o Ted Vieira, Vieira. O Ted Vieira é nascido em Itapetininga. Né? E aí apareceu ali Paulo Gustavo, lá para Itapetininga. Eu estou morando atualmente em Itapetininga. Só apareceu Paulo Gustavo. Eu fiz o longa, vai ser exibido na TV Cultura. Perdão, fiz o documentário. Negociei com a TV Cultura, vai ser exibido na TV Cultura. Nessa linha de documentário de música sertaneja, eu estou fazendo mais um agora, que é só sobre viola, como a viola chega no Brasil e se mantém no braço do povo desde a chegada dos imigrantes portugueses e tal. Entrevistei grandes violeiros. E, assim, a espinha dorsal do documentário é o depoimento do Ivan Vilela, que é um violeiro, inclusive professor da USP e tal. Vai ficar um filme bem legal, que eu estou produzindo ainda. Né? Já fiz algumas captações e tal, mas estamos fazendo. Eu tenho me dedicado a isso. E em Itapetininga, eu também me dediquei a ajudar uma moçada que tem lá, muito criativa, jovens. Pô, você precisa ir lá, cara, você vai ficar encantado com a turma que adora cinema e tal.
e eu estou ajudando eles na Film Commission, montar a Film Commission da cidade, e fizemos uma associação também de cinema local, junto com o pessoal de teatro e tal, que eu acho que é uma coisa bacana. Eu vejo essa nossa indústria que a gente está desde criança nela, e continuamos jovens, né? Você sabe que depois de velho você vira criança de novo. Exatamente. É um brinquedo isso, né? Não dá para largar. Não dá. Aí a gente, eu acho que nós estamos no início de uma jornada que é muito maior do que a que nos antecedeu. Sabe, o audiovisual, ele vai explodir, vai ser tudo audiovisual. A sensação que eu tenho, eu não tenho nenhuma condição científica de profetizar o que eu vou profetizar agora. Mas eu acho que a gente vai viver, por conta da tecnologia, a gente vai viver uma sociedade do ócio, com muito tempo para estudar, muito tempo para cultura, muito tempo para música, portanto, muito tempo para cinema. Então vai ter que produzir bastante cinema, bastante novela, bastante minissérie, bastante novelinha de TikTok, bastante podcast, entendeu? Eu acho que isso vai ser o futuro. Então, vem uma moçada aí que está abraçando essa ideia, né? A gente tem que... E eu quero ficar também perto dessa coisa, né? Até enquanto eu viver, eu não vou largar esse troço. Eu me diverti muito fazendo isso. Por que não resgatar as coisas antigas e passar para a juventude, né? Mas sim, também. Isso é fantástico. Né? Eu fiz uma série de documentários lá no Sul, há muito tempo atrás. Eu fiz fotografando, né? Vários. Fiz, acho que mais de 10, 15, sei lá. Não, a turma, eu tenho conversado, você virou um fotógrafo de primeira, hein, cara? Parabéns. Você é um baita do diretor de fotografia. Mas aí eu vi trabalhos teus, muito bom. Eu fiz umas coisas bem legais lá com a Lia Martin, né? E o Steik, lá no Sul, sobre folias de reis. É uma cultura incrível dos caras, sabe? Por que entende de jogar isso fora? Eu não entendo porque o Brasil, essa parte de cultura nossa é muito jogada no lixo, né? Eu vejo assim. Ainda é. E depois muito, eu acho que assim, com coisas, resgatar essas pessoas, igual você está fazendo lá no interior, põe para os jovens ver. Tá? Porque você não tem que ficar no passado, mas você tem que entender o passado para você fazer um futuro melhor, então você não vai conseguir. Claro. Tá? Então, eu acho que isso é um trabalho bem legal. Enquanto eu fotografar, eu vim falar mais de você, mas não tem jeito de não falar de mim, né? Não, nós estamos batendo papo. Assim, eu sempre fui fanático por luz, né? Sim. E eu sempre quis ser gaffer e eu fui desde as bocas, apesar de nunca assinava como gaffer, mas eu era um gaffer, eu já usava fotometria e tudo, né? Eu não fui o primeiro cara a assinar gaffer no Brasil, o primeiro foi meu irmão, que foi cria minha, mas foi o primeiro que foi... o Paulão. Ele foi trabalhar no Rio, né? E com o Lauro, aí terminou ele virando gaffer lá. Mas eu já fazia isso há muito tempo, né? Eu entendia muito. Eu acho um caminho natural, o gaffer fotografar. Se você lembrar da nossa época lá do cinema, por exemplo, você até pegar o Portiolli, era gaffer. Quantos longos o Portiolli fotografou? Nossa, meu professor, né? Eterno professor. Né? Exato. Eu aprendi com esse cara. Super bem feito. O cara que entendia do cinema, né? E sabia, ajudava o diretor e tal. Eu não tinha a linguagem acadêmica como tem hoje, né? A linguagem mais simples, a linguagem mais prática, como eu sou, como você também é. Sim. A gente tem uma coisa mais prática. Aquela turma lá da Boca era uma turma muito prática, né? Era fazer... Não, eu acho que é um caminho natural. Por exemplo, eu quando vi... Outro cara que eu admiro muito é o Ulisses. O Ulisses, só não fotografa porque ele não quer. Não, ele não quis falou isso aí. Entendeu? Aí, mas em compensação, o filho dele, que era gaffer, virou um baita no fotógrafo. Muito bom fotógrafo. O Júnior. O que trabalhava o Júnior, que trabalhava o Dodi. Também agora. O Júnior. O Júnior. Fotógrafo maravilhoso. Foi cria do Cato, né? Sim, olha o professor que o cara teve. Não, olha o filme que o cara faz, cara. Entendeu? Eu acho bem natural que o cara... Porque o gaffer é o cara que, sabe, ele é o braço direito do fotógrafo, cara. Que eu falei aqui já algumas vezes, o gaffer é a terceira autoridade do set, né? Sim. É o diretor de fotografia e ele. Tá? Eu já falei, nunca vou parar de repetir isso. Não se roda uma câmera, se você for pela ética profissional de cinema, você tem que perguntar para o gaffer se está tudo bem. Claro. É o cara que está fazendo as coisas, tem o domínio total do set, né? Claro. Então, assim, mas eu queria ser gaffer sempre, né?
Como americano, você vê o cara com 70 anos está lá de gafe e os caras não querem nem mudar. Se você quiser, você tem bagagem para isso. Porque tem uma coisa assim do gafe que é o conceito, o conceito é do diretor de fotografia, ele só constrói o conceito. Aham, E isso é uma coisa que não pegou muito no Brasil, tá? Só para você aham, saber que hoje, se a cara começa hoje, daqui 6 meses já é gafe. é, Não é que não pode ser, você não pode pular etapas, né? Tá? é, Mas eu não queria. Então, chegou um momento que eu fui obrigado a virar fotógrafo. Por quê? Eu não aham, conseguia mais montar minhas equipes, não conseguia fazer o que eu queria fazer. Eu falei, então eu vou fotografar. Mas não aham, foi muito bom para mim, sabe? hum, Foi assim, porque eu decidi fazer e não me arrependo, não. aham, Mas eu parei de trabalhar. Fiquei fazendo pouquíssimas coisas, né? Porque nós temos um problema de faixa etária, né? Que é bem complicado, né? Os mais velhos vão ficando para trás, não porque são ruins, é porque entrou pessoas novas com outra cabeça, outra também não são ruins. sim, Por isso que eu falo, não tem nada errado, tá tudo certo, né? não, tá certo. Não, tem que ter, o jovem tem que entrar mesmo. Agora, eu quero colocar só um adendo aí nessa coisa, assim, eu acho que nesse sentido de você não poder pular etapa, não poder fazer isso, não poder fazer, eu sou bem a favor da escola europeia. Eu acho que quem está fazendo cinema e gosta, Uhum. Tem que gostar. entendeu? E o cara, não importa se hoje ele está fazendo, o cara vem filmar comigo, ele é meu eletricista, amanhã ele é meu diretor, qual o problema? Não vejo nenhum problema nisso, entendeu? Tem que ter preparo para isso. Eu acho que você. Eu, me- assim, eu passei por tudo também. Isso aí. Eu já fui eletricista, fui. Aliás, de acordo com isso, eu fui um péssimo assistente de eletricista. Eu não era nem muito bom. Mas fiz, entendeu? Então, por que parar? Entendeu? Por que não fazer outra coisa? Se você gosta e você tem talento para fazer, cara, Eu conheço várias pessoas que começaram com o intuito de ser fotógrafo, diretor de fotografia. então. E são novos. É, Tá? O GAF é só que eu tenho minhas dúvidas, questão de que você aprender a ser. GAF, na verdade, é um capataz, né? é, É o cara que eu comando, é um cara da fazenda que me comanda todo mundo ali. E ele, assim, ele tem que ter muita experiência. E eu já conversei com o Ulisses sobre isso. Ele não precisa de saber muito de eletricidade, saber 20%. aham, Tá? Precisa conhecer o básico da eletricidade, mas ele tem que saber montar uma equipe com eletricistas, que ele sim, sabe acomodar. Por exemplo, eu não sei nada de pós, mas eu sei quando está errado, aham, eu posso falar para o cara, não é assim que eu quero, cores, eu não sou especialista em cores, mas tenho bom gosto para cores. Então, aham, na pós-produção do filme que eu faço, eu vou lá ver a cor. claro, Eu falo, eu quero assim, assim, assado, e passo para o cara, brief para o cara. Então, assim, posso não saber pôr a mão na máquina e fazer, mas eu sei que tem que ser feito, tá? claro, Isso é a coisa mais importante que um gaffer tem que fazer. sim. Ele é o cara mais importante ali, porque ele pode não saber ir lá fazer coisa, mas ele sabe o que tem que ser feito, né? Ah. Eu tenho que conhecer de câmera, de lente, conhecer diafragma, ecolometria, tem que conhecer tudo isso, e conhecer mesmo. É. Mas Não, tem que conhecer de roteiro, inclusive. roteiro, não, eu falei isso, aí Você você está na tem. preparação do filme sem o gaffer, não dá. Não, não dá. No Tá? Então, planejamento. pois é. Aí, assim, a pessoa tem que ser apta a isso. Se o cara tem 20 anos e ser apto a fazer tudo isso, Aham, eu acho que está tudo válido, mas essas coisas, esse tipo de coisa, você só consegue aprender com o tempo. Isso não dá para você fazer de um dia só. não, A não não ser que o dá. cara seja genial, né? É, Mas, assim, esse tipo de genial é difícil, né? Eu acho que é, para você aprender, você tem que estar muito ligado em todo o roteiro do filme, na história, conhecer o perfil do diretor, o perfil do diretor de fotografia. Quando eu ia fazer filme gringo, sabe, as pessoas não acreditam nisso, mas eu pegava, quem é o fulano? Eu entrava lá no cara, no currículo do cara, no portfólio, eu ah, queria saber a vida pessoal do cara. Quando o cara chegava, o país que ele vinha, o cara veio da Finlândia, eu queria saber como é que é a Finlândia. aham, Eu sabia tudo, tudo, de verdade. Então, eu já conversava com um cara, assim, normalmente parece que eu conhecia ele há 50 anos. claro. Eu acho que eu era um bom gaffer por esse motivo. Nem que eu sou melhor do que todo mundo. Eu acho que Aham. tem poucos, tipo Ulisses, né? O meu irmão era excelente gaffer também, que agora está Mas você fotografando. também, pô. Porque eu sempre estudei muito, eu lia muito, né? Eu sei disso. Eu gosto de ler, eu ia para os Estados Unidos sozinho, fazia minhas coisas. Então, sabe, eu não pensava só no dinheiro. Ah, Tá? Eu nunca pensei que eu ia entrar num filme e ganhar tanto, ganhar tantas horas extras, fazendo, eu nunca pensei isso, ah, nem dando tempo das bocas. Eu queria fazer o filme, entendeu? Isso é uma coisa que eu acho que tem que conscientizar os profissionais, não só o gaffer, né? Todos os sim, profissionais, né? sim. Porque a gente tem um problema no Brasil
dessa coisa de achar que o empresário é o dono do filme, o produtor é bandido, né? Isso é muito ruim, sabe? Não pode ser assim. Imagina. É o cara que precisa tem que ganhar dinheiro. Agora tem exploração? Tem. Então vamos coibir isso aí, né? Aham. Eu tenho um convite para a Sônia Santana, do sindicato, para a gente conversar muito sobre isso aqui, tá? Ah, Muitas histórias, falar por quê. ela já veio aqui? Não, vai vir para cá. Que legal. Tá? Porque é uma pessoa incrível que a gente conhece, né? Aham. Era o Vitor, né? O marido dela. Traz o Vitor também, cara. Pô, eu queria muito trazer o Vitor, a história, né? É muita história. Não, o Vitor, você imagina aquelas peças todas que ele inventou? Nossa, O Vitor é é um incrível, gênio. né? É um Gênio. gênio, Vitor. Então, assim, aí falar, ver o lado da Sônia como presidente do sindicato, os É. caras, a oposição já começa. E eu acho que não pode ter oposição, desculpa. Essa coisa, eu não gosto de ideologias por isso, porque você não pode pegar um lado, eu sou da direita, sou da esquerda. Gente, eu vou fazer as coisas certas. Só Ah. isso, não tem. Tá, ela está fazendo um bom trabalho. Ela tá. Aí aconteceu no Rio agora esse acidente lá, eu estou culpando o Sindici. O Sindici nem vai lá, entendeu? Aham. E não tem como tomar conta de tudo, né? Claro. Então, eu tenho um convite para isso, para a gente fazer o nosso trabalho ficar bom, né? Mas tem todo mundo unido. Sei lá, eu não gosto do Risso, mas ele está lá, vamos ajudar ele Claro. para o nosso bem, que o Aham. bem é de todos. E outra coisa, não vamos pensar só hoje, né? Vamos pensar na juventude que está vindo aí. Precisa tanto da gente, né? Aham. Do nosso conhecimento, que a gente aprendeu. Pô, é uma vida, né, Risso? Com 52 anos que eu tenho de cinema, Aham. é assim, é uma coisa louca, que eu aprendi, o que eu quebrei a cara, o que eu apanhei para fazer uma garrinha daquela, pendurar o refletor, o que eu gastei de dinheiro sem ter lucro nenhum, para poder ver a gente um negócio com mais segurança. Você batalhou para caramba, né? Então a gente tem que pensar nas pessoas Claro. que estão vindo, né? Aham. O mal da nossa humanidade é essa, né? A pessoa pensa só hoje, né? Para ele esquece que tem filho, tem netos, né? Você tem um neto, né? Tenho 5. Você tem um. 5 netos. Pois é, você tem que pensar Ah, nessa geração, bicho. Imagina quantos anos tem o seu neto mais novo? meu neto É, é neta. neto, Ela tá com 14. 14 anos. Imagina, ela tem mais 70 anos de vida, no mínimo, pela frente. Aí, É, muito mais. então, você imagina 2100. Não, eu tenho também mais ou menos 60 pela frente ainda. Mas você imagina a pessoa o ano 2100. Ah, Tá? Vamos pensar que essas pessoas vão construir esse planeta, esse mundo. ah. Então, eu acho por isso que a gente está fazendo esse podcast, o intuito é esse, né? Que Claro, legal, Tony. Eu acho bacana isso daí. é claro, gente, que precisa de uns likezinhos aí para a gente sustentar o canal aqui, Vai que ter, não vai ter. não é vai muito ter, fácil. vai ter. Precisamos de patrocinadores, que nós não temos ainda, né? Ah, Mas o intuito é mais o ensino, sabia? Que a gente está ah. fazendo. Putz, é muito legal conseguir trazer você aqui. Eu queria ver se eu trazia todo mundo de cinema. Pô, cara, eu estou muito feliz de ter vindo. Quer ver se o Ulisses vem, se o Jamelão vem. Essa turma tem que vir. Chama os caras, eles têm história para contar. Amarrar eles, pôr aí na cadeira, entendeu? Se não vier, você vai lá. Eu vou lá. O Jamelão vai tirar ele de lá, é difícil, né? Então eu queria que o Ulisses viesse. O meu irmão falou que vem. Ótimo. Maquinista, o Mineirinho, o outro também lá, o Guzula, falou que vem. Então eu vou pegar essas pessoas também, é todo Claro. mundo, né? É a área cinematográfica, tá? Sim. Então, nosso tempo está acabando aqui, né? Mas foi muito legal você estar aqui com a gente. Eu agradeço muito, né? Peço que todos vejam aí nosso canal e ajudem nós nos likezinhos aí, que vai ser muito bom. Tá certo. Obrigado, Tony. Muito prazer. Obrigadão. Tá, nós estamos aí. Obrigado.